Hoje, pessoal, hoje temos Flamengo e Chelsea às 3 horas da tarde. O Flamengo vai enfrentar o time do Chelsea aí, mais um brasileiro enfrentando um europeu, e hoje mais um brasileiro que tem grandes chances de vencer o time europeu. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia está falando, o pessoal aí falando dessa partida entre Flamengo e Chelsea? Então assista esse vídeo até o final. Queremos saber tudo de Flamengo e Chelsea. Que jogo é esse? O Botafogo colocou um calor nessa Copa do Mundo de Clubes, mostrou as credenciais sul-americanas e agora o Flamengo vai ter uma responsabilidade de fazer bonito, hein, Thiago? Pra você, bom dia. Tô vendo que já tem concentração de flamenguistas por aí. Bom dia pra você, Renata, Edu, Cicinho, Ronaldo, todo mundo tá acompanhando o jogo aberto. Já na frente aqui do Lincoln Financial Field, estádio na Filadélfia, palco desse jogo, palco também do atual campeão da NFL, né, do Philadelphia Eagles, aqui com a torcida do Flamengo já chegando, já concentrada. Falta mais ou menos quase 4 horas pro jogo, mas os flamenguistas estão acreditando sim. É o jogo, na teoria, mais difícil desta primeira fase, né, depois da vitória na estreia por 2-0 contra o Esperance da Tunísia. O Chelsea, que também venceu o Los Angeles. E eu tô aqui com o pessoal que chegou cedo, vai ter concentração, chega mais aqui perto. Ontem o Botafogo ganhou, ganhou do PSG por 1-0, né? Isso deixa vocês acreditarem ainda mais que é possível uma vitória? Bom dia. Bom dia a todo mundo. 100%. Pro Flamengo nada é impossível. Todo mundo veio de muito longe para acompanhar esse jogo. E a gente vai carregar essa vitória. A gente vai levar essa vitória para casa. O sinal foi pro espaço, mas a gente espera que seja só um sinal. Que o Flamengo hoje possa estar presente, concentrado, muito pronto para jogar contra o Chelsea. Que, aliás, eu ouvi uma conversa, o Chelsea pode poupar jogadores. Será que depois de ontem, PSG e Botafogo, vai acontecer isso? Flamengo e a preparação aqui. O jogo mais esperado pelos rubro-negros nesta primeira fase acontece hoje. O Flamengo encara o Chelsea pela segunda rodada da Copa do Mundo de Clubes, novamente na Filadélfia. Nós vamos disputar o jogo com um clube da absoluta elite do futebol mundial, na qual é um privilégio para nós poder participar desse tipo de encontro e, com certeza, acreditamos que vamos ter possibilidades. Um bom resultado diante do time inglês é importante para avançar em primeiro do grupo D e evitar um provável confronto contra o Bayern de Munique nas oitavas de final. Então, simplesmente saber que é um jogo de sacrifício, que não sempre vamos ter a bola e quando não tivermos a bola que vamos ter que correr. Isso meus jogadores sabem. Depois de vencer o Esperance da Tunísia na estreia por 2-0, o técnico Felipe Luiz pode fazer mudanças entre os titulares. Alexandro deve voltar na lateral esquerda na vaga de Ayrton Lucas. No ataque, Bruno Henrique pode entrar no lugar de Pedro, para o time ter mais mobilidade. Com isso, o Flamengo deve ir a campo com Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, Jorginho e Arrascaeta, Gerson, Luiz Araújo e Bruno Henrique ou Plata. O volante Jorginho, que jogou no Chelsea entre 2018 e 2023, estreou no Fla na partida anterior e teve boa atuação após ser contratado junto ao Arsenal. Ele é um dos destaques do time para o duelo com os europeus. O retrospecto do Flamengo contra equipes da Inglaterra na história é equilibrado. Entre jogos oficiais e amistosos, até agora são 10 encontros, com 4 vitórias, 4 derrotas e 2 empates. O Chelsea venceu o Los Angeles na estreia também por 2-0, com gols de Pedro Neto e Enzo Fernandes. O técnico Enzo Maresca fez elogios ao time carioca. They are very good team. They play nice football. It's nice to watch them. Eles são um time muito bom, jogam um futebol legal e é legal assisti-los. Eles têm muitos jogadores de qualidade. O técnico é um ex-atleta, jogou muitos anos na Europa e eu o conheço. O motivo da grande invencibilidade que sustentam e de estarem realizando um bom trabalho no Brasil, quando você os observa, é que fazem parte de uma equipe muito boa, muito bem organizada, como qualquer outra brasileira. Cheia de jogadores de alto nível e técnicos, teremos que estar no nosso melhor para vencer o jogo. Por causa do desgaste físico e o calor, a equipe de Londres pode ter alterações entre os 11. A provável formação é Robert Sanches, Reece James, Adar Bioio, Cowell e Cucurella. Enzo Fernandes, Caicedo, Pedro Neto, Cole Palmer e Madueke e Nicolas Jackson.
Infelizmente para nós, os times brasileiros estão mais acostumados com esse tipo de temperatura, mas não importa. Temos que tentar dar o nosso melhor e tentar vencer a partida. Parece que agora só o Chelsea vai jogar no calor e a gente está acostumado. Não, a gente também sofre, só que quando a gente fala no Brasil que vai estar quente, é desculpa, né? Por exemplo, jogamos o Carioca com 38 graus, jogo ruim, não vale. Aqui vale, aqui tá quente, então por isso que eles não performam. Então é importante que a gente entenda que o calor para os dois times influencia bastante e não tem desculpas. Os dois vão fazer de tudo para poder vencer, porque estar nessa competição aqui, realmente, cada dia que passa, a gente vê o privilegiado que somos. A expectativa da FIFA é de estádio cheio, com mais de 50 mil torcedores no Lincoln Financial Field, em um dos jogos com o maior número de ingressos vendidos neste Mundial dos Estados Unidos. Aonde eu fui até hoje na minha vida, depois que eu me tornei jogador do Flamengo e agora treinador do Flamengo, eu sempre encontrei torcedores do Flamengo ao redor do mundo. E não ia ser diferente num momento como esse, que mais precisamos do nosso torcedor, que ele irá lotar esse estádio e nos dar essa força que precisamos para poder enfrentar um adversário gigantesco do tamanho do Chelsea. E agora, restabelecidos, voltamos aos Estados Unidos. O Thiago Leme está no meio da galera, da massa rubro-negra. Thiago, empolgação. Eu imagino que tem uma pressão, porque o Botafogo venceu e venceu o todo-poderoso PSG. Mas, por outro lado, até para sabermos qual é o nível, a força do Flamengo diante de um europeu, não é? Conta tudo por aí. De volta e agora com uma concentração maior de flamenguista, Renata. Tem muito mais gente chegando, como o Felipe Luiz falou, e a expectativa é de casa cheia, mais de 50 mil ingressos vendidos. A gente estava falando, né, do Botafogo que ganhou ontem, você acreditando. Você acha que o desgaste físico dos europeus tem influenciado nesse final de temporada? Sim, com certeza. A gente está com menos partidas na temporada. O clima está prejudicando os caras. A gente está muito mais acostumado com o calor, né? Então, dá para acreditar, vamos buscar essa vitória e vamos levar essa vitória pra gente. Para finalizar a escalação, Bruno Henrique pode entrar no lugar do Pedro, tá de acordo? Eu tô de acordo. Acho que a gente precisa de mais velocidade, o Pedro tá um pouco travado ainda, a gente precisa de velocidade para fazer gol e assustar os caras. Pressão o tempo inteiro. Então tá aqui, Renata, a torcida do Flamengo confiante nesse jogo contra o Chelsea, uma vitória muito importante para evitar um provável confronto com o Bayern nas oitavas de final. A gente devolve para você com a festa da torcida do Flamengo. Nada de Chelsea. Boa, é isso aí. O torcedor tem que ser o primeiro a acreditar. O torcedor tem que ter fé no seu time e vai para os Estados Unidos, acompanha. O Thiago falou na matéria, um dos jogos mais vendidos, né, em termos de ingressos nos Estados Unidos. Então o Flamengo agora jogando contra o Chelsea. E eu acho bem bacana. Ontem tivemos adrenalina, tivemos um confronto gigantesco, mostrando que o futebol brasileiro tem força, mesmo diante do melhor europeu. E agora é a vez do Flamengo seguir na mesma batida, Cicinho. Exatamente, Renata. E o Flamengo é o melhor time aqui que nós temos, né, no nosso país. Então, desperta toda essa expectativa em cima do Flamengo, até pelo elenco que tem. Você vê na escalação do Flamengo, são todos jogadores que têm condições plenas de jogar em qualquer time da Europa, porque são jogadores a nível de Europa. Então vai ser um grande jogo, e essa responsabilidade do Flamengo aumentou sim com a vitória do Botafogo, porque a equipe a ser batida nesse Mundial era o PSG. O Chelsea é mais uma equipe europeia, sem tirar os méritos do Chelsea. Mas o Flamengo é melhor que o Chelsea, na minha opinião. Olha só, Edu Dracena, pressão porque o Botafogo ganhou e o Flamengo também não pode ficar ali por baixo nesse duelo brasileiro, entre aspas, mas por outro lado, acho que o próprio Flamengo se sente em condições de lutar de igual para igual e até vencer o Chelsea. É claro que depois da vitória de ontem, né, como a gente falou, Renato, sente se impressionado, mas por outro lado também, o Flamengo sente que pode ganhar. O Botafogo ontem mostrou que não tem aquela coisa do impossível. E o jogo de hoje para o Flamengo vai ser aquela coisa de atacar, de fazer o futebol que a gente é acostumado a ver o Flamengo, jogar com coragem, né, jogar com determinação, coisa que o Botafogo mostrou ontem, e competir. Competindo dentro do campo, ali é 11 contra 11. E aí sim vai do talento, vai das jogadas, vai da tática dos treinadores. E aí a gente torce muito para que o Flamengo possa vencer um jogo tão importante que é contra o Chelsea. O Chelsea ele ganha uma competição de terceira linha na Europa.
E a gente sabe que não é nem de longe uma Champions, mas o Paris Saint-Germain é o campeão europeu com toda a pompa e circunstância, perde para o Botafogo. O que tem que fazer o Flamengo hoje, Ronaldo, principalmente para superar o Chelsea? Eu sei que tem rivalidade, né? Botafogo e Flamengo no Rio de Janeiro, mas a verdade é que você pode copiar do Botafogo. O que eles fizeram ontem foi, além de contra-atacar com jogadores rápidos, né? Para tentar espetar o time do PSG ontem, o Flamengo pode fazer a mesma coisa. Ter um grupo coeso. É que o Flamengo tem muitos jogadores que sabem tocar na bola, sabem lidar com a bola, sabem pifar o companheiro, sabem achar um companheiro, fazer triangulações. São jogadores mais habilidosos. Mas eu acho que nesse momento, quando você enfrenta uma equipe desse naipe, você também tem que ter força. No conjunto, para você fechar o setor defensivo e saber espetar. Eu acho que tanto é que na cabeça dele, do Luiz, tá essa dúvida de você tirar o Pedro e colocar o Bruno, porque o Bruno é um cara que tem velocidade e sabe finalizar também. Então, se o Flamengo conseguir fechar as portas, né, desse time, consegue no contra-ataque fazer os gols. O Futebol 360 com todas as informações. Bom dia, amigos. Tudo bem por aí? Bom dia, Abel. Bom dia a todos. Estou aqui com Pedro Ivo Almeida em frente ao Lincoln Field, onde hoje tem essa partida entre Flamengo e Chelsea, tão aguardada partida. Pedro Ivo Almeida sobreviveu à tempestade ontem aqui no Lincoln Field. Hoje o pessoal está até arrumando aqui as placas, a publicidade, tem uma ali balançando, tudo. Já tem uma ali balançando de ontem. Mas hoje, sol a pino. Expectativa de mais ou menos 30 graus na hora do jogo. Calor forte para esse jogo do Flamengo, que ganha um ingrediente a mais com a vitória do Botafogo contra o Paris Saint-Germain, não é, Pedro? Tem uma pressãozinha a mais em cima do Flamengo para essa já tão aguardada partida contra o Chelsea. Tudo bem, Mendel? Um abraço a você, todo mundo lá no estúdio com a gente em mais um F360. Sim, tem algo mais quente aqui do que exatamente só a temperatura. Esse debate, é claro, o Mundial é pautado por comparações, o Mundial é pautado por onde está o futebol sul-americano, brasileiro, claro, obviamente, para o nosso interesse, diante dos principais clubes do mundo. E ontem você ganha essa pitada, é inevitável, menos 24 horas depois, um time da mesma cidade, no caso ontem Botafogo, hoje o Flamengo, enfrentando também um grande europeu. Então fica essa curiosidade, o Botafogo fez a parte dele, o Fluminense foi muito bem contra o Borussia, o Palmeiras bem contra o Porto. O Flamengo hoje vai medir forças contra o europeu, enfim, na segunda rodada, o tal jogo tão aguardado. Então tem toda essa expectativa, eu acho que são duelos distintos, mas no imaginário do debate popular, é claro, todo mundo ontem muito impactado, todo mundo falando muito da situação do Botafogo, pensando em amanhã tem o Chelsea, amanhã tem o Flamengo. Então não dá para fugir do assunto, não dá para fugir da comparação. Todo mundo que a gente passa, que a gente conversa, tá falando da tal vitória do Botafogo. O Flamengo quer uma vitória sobre o europeu para chamar de sua também. Então o dia vai ser quente aqui, não é só pela temperatura, mas só para não pegar ninguém desavisado, Mendel. Aqui ontem também o dia começou assim, muito calor, céu azul, tudo muito bonito. Mas quando dá aqueles 5 minutinhos ali, a nuvem chega, o tempo vira, cai aquela água, não dá para descartar que isso aconteça, mas a previsão pro horário do jogo não é disso. É de muito calor, muito sol. Inclusive, técnicos dos dois times, jogadores dos dois times falaram muito sobre sobreviver esse calor, né, Mendel? Exatamente, os dois técnicos falando sobre isso. O Enzo Maresca, técnico do Chelsea, dizendo que vai rodar o elenco justamente pela questão do calor. Já o Filipe Luiz, de certa forma, dizendo, bom, calor é para as duas equipes. Quando a gente sofre com o calor, quando a gente diz que no Campeonato Carioca a gente tem sofrido com o calor, parece que é uma desculpa, mas quando o europeu chega aqui, traz o calor como uma questão importante, calor para os dois lados. Sobre o time do Flamengo, pela primeira vez, desde que assumiu o comando técnico do Flamengo, o Filipe Luiz tem todos os jogadores à disposição. O Alexandro, que estava com desgaste muscular, está 100% pronto para essa partida contra o Chelsea. Apenas o De La Cruz, que o próprio Filipe Luiz falou na entrevista coletiva, o De La Cruz que vem de um entorse no joelho, é difícil que ele ganhe muitos minutos nesta partida contra o Chelsea. Então a gente imagina o Flamengo com o Alexandro voltando como titular na lateral esquerda, mas também poderemos ter outras modificações nessa equipe do Flamengo para essa partida contra o Chelsea. Sim, essa era a ideia da comissão técnica. O Felipe ensaiou algumas mudanças no treinamento de ontem, a ver o que ele gostou, o que ele não gostou, o que ele vai trazer para o jogo de hoje. É mais uma partida que ele faz mistério, reduz as pessoas que estão ali ao redor do campo assistindo ao treinamento, não quer que vaze nada.
Mas eu acho que a gente pode apostar que Alex Sandro no lugar do Ayrton Lucas não será a única mudança em relação ao primeiro jogo, em relação à estreia. Para mim tem uma disputa aberta no comando de ataque, com Bruno Henrique e Pedro ali brigando por uma posição. Acho até que a gente poderia imaginar um Plata ganhando minutos, mas talvez no decorrer da partida. Então o Flamengo um pouco diferente. Onde eu acho que ele não vai mexer é na estrutura de meio de campo, que foi muito bem contra o Esperance na estreia. Ontem tivemos entrevistas de Chelsea e Flamengo. A gente vai ouvir agora o Filipe Luís falando, também o Alexandro, o Danilo e o Cole Palmer, que é o grande jogador do Chelsea, revelando que o tio dele mora há mais de 10 anos no Brasil, pediu gol contra o Flamengo. Então vamos ouvir então personagens antes desta partida aqui no Lincoln Field, Flamengo e Chelsea. Well, my uncle lives in Brazil, so he messaged me yesterday saying that they're one of the biggest teams in Brazil, and it's all they're talking about. So I expect it to be a good game, and I think they're a good side. Yeah. What exactly your uncle told you? If you can say a little bit about why he's in Brazil and where. Oh, he lives in Brazil. He's lived in Brazil for over 10 years now, and he was just messaging me saying, please score. So, yeah. Jogar na frente da nossa torcida, obviamente que é um ponto muito a favor, né? E como eu falei na outra coletiva também, aonde eu fui até hoje na minha vida, depois que eu me tornei jogador do Flamengo e agora treinador do Flamengo, eu sempre encontrei torcedores do Flamengo ao redor do mundo, né? Já seja com o clube ou mesmo em visitas em outras cidades, sempre fui reconhecido por torcedores do Flamengo no mundo. E não ia ser diferente num momento como esse, que mais precisamos do nosso torcedor, que ele irá lotar esse estádio e nos dar essa força que precisamos para poder enfrentar um adversário gigantesco do tamanho do Chelsea. O calor influencia para os dois adversários, né? Não só para o Chelsea. Parece que agora só o Chelsea vai jogar no calor e a gente está acostumado. Não, a gente também sofre, só que quando a gente fala no Brasil que vai estar quente, é desculpa, né? Por exemplo, jogamos o Carioca com 38 graus, jogo ruim, não vale. Aqui vale, aqui tá quente, então por isso que eles não performam. Acredito que a forma do Felipe trabalhar, da comissão técnica e da diretoria do Flamengo, terminando nos jogadores, é uma forma muito ambiciosa, uma forma que pretende realmente implementar um tipo de jogo que nos faça dominantes. Nós nunca fugimos do nosso estilo de jogo, a gente nunca foge daquilo que realmente acreditamos. Vai ser um jogo bem difícil, porque vamos jogar com uma excelente equipe, uma equipe que é forte fisicamente, uma equipe que tem muita velocidade, e temos que estar preparado não só com o nosso jogo, mas com o jogo deles também. Pedro, sobre o que o Alexandro e o Danilo falaram, sobre o Flamengo manter sua forma de jogar, tentar ser dominante na partida, mesmo com o adversário forte contra o Chelsea. Jogadores, comissão técnica, têm batido nessa tecla. Mendel, eu acho que é muito um discurso de passar para o externo, que o Flamengo não vai ficar, com 2 blocos parados lá, muito baixos, esperando o Chelsea, sofrendo, só se defendendo. Acho que é uma tentativa de falar assim, sim, vamos jogar, vamos competir, vamos enfrentar, vamos tentar também ter a bola, vamos tentar também pressionar em algum momento. A gente sabe também que quem condiciona isso é a qualidade do adversário, não é só o Flamengo querendo fazer em campo o que ele gostaria. Então acho que o discurso tem muito disso, não vamos nos intimidar, não vamos apenas ficar recuados, tentando entender o que o jogo nos oferece, por uma bola, por um escape. Acho que o Flamengo tentou passar um pouco isso, o Felipe fala isso, o Danilo fala isso, o Alexandro fala isso, outros jogadores já tinham falado isso ao longo da semana, até antes do Mundial, de não abrir mão da identidade. O Felipe fala em jeito Flamengo de jogar, então acho que é um pouco disso. Agora o que vai condicionar é a qualidade do adversário. Eu imagino um jogo aberto do ponto de vista de que vai ter momento de controle para os dois lados, um pouco mais aqui, um pouco mais acolá, depender de como vai estar o dia de cada um, porque isso também não dá para prever. Mas acho que é muito mais um discurso para explicar isso, de não vamos ficar apenas nos defendendo, esperando algo acontecer. Então é isso, Abel. Então daqui a pouco tem Flamengo e Chelsea aqui no Lincoln Field. O Chelsea também com esse rodízio. A novidade pode ser o Liam Delap entre os titulares. Grande contratação do Chelsea, 30 milhões de libras. Estreou contra o LAFC, começou no banco, entrou em campo, deu assistência para gol. Pode estar entre os titulares na partida de hoje contra o Flamengo. Muita expectativa para esse jogo, Flamengo e Chelsea aqui no Lincoln Field, Abel. É verdade, e eu penso da mesma forma que o Pedro Ivo Almeida, quando a gente ouve o Danilo dizendo, olha, o Filipe Luís ele tem uma forma ambiciosa de armar o time, de pensar no jogo. É óbvio que isso vai depender, essa ambição, professor Celso,
depende também do que mostra, do que traz o adversário. Aí o Chelsea também vem com ambição. E aí? Tem que combinar com o Chelsea? Eu acho que, primeiro de tudo, a gente vai ter um belo jogo, porque são dois times que querem ficar com a bola. Não acredito que o Flamengo, por exemplo, vá repetir a estratégia do Abel, que a gente estava falando aqui. Então, se a gente está fora do ar, a gente posiciona. Primeira coisa é isso. A segunda é que as coisas não são totalmente excludentes, né, Abel? Você não precisa, por exemplo, abrir 100% da sua filosofia de jogo, mas algumas coisas você pode fazer. A gente já discutia aqui, eu acho que a primeira delas é tirar o Pedro do jogo de hoje, porque eu acho que ele está colaborando pouco. E é um jogo que precisa de atenção. Não é que o Flamengo vá só se defender, mas esse é, por exemplo, um ajuste que eu faria com o Bruno Henrique ali. Eu acho que o time fica mais atento, mais coeso, é um a mais para ajudar, porque vai precisar disso. É um grande adversário europeu. Eu sei que é um momento em que estamos empolgados, está todo mundo em alta. Em tese, o futebol não é assim. Em tese, o Flamengo teria mais condições de fazer frente ao Chelsea do que o Botafogo ao PSG. Mas já temos um resultado ali. Então, eu acho que o clima é até benéfico para o Flamengo. Está um clima de si se puede, e o Flamengo nem precisaria disso. Eu acho que, tecnicamente, entre os clubes brasileiros, o Flamengo é hoje o que mais pode se condicionar a jogar próximo do que a gente chama do igual para igual com o europeu. Mas o igual para igual passa, antes de tudo, em não se expor. E não se expor demais. Eu acho que essa é a chave do jogo de hoje. Não pode dar os espaços que o Chelsea tanto gosta. O Chelsea trabalha sem a bola também, viu? O Chelsea conquistou grandes vitórias essa temporada sem a bola. Então, assim, é um time que também sabe trabalhar dessa forma. Fiz alguns jogos do Chelsea nessa temporada de Premier League e os vi com muita dificuldade quando ele precisava propor demais o jogo, quando ele precisava ter mais a bola, dentro das alterações ali que o Maresca pode fazer na equipe. Imagina o retorno do Enzo Fernandes como titular, ele pode, de fato, trocar o lado direito pelo Malo Gusto, a mudança que ele fez ali na segunda etapa. Se ele coloca um Cucu, por exemplo, ele pode descansar o Pedro Neto, que vem também, né, de Nations com Portugal. Um Cucu tem muita velocidade, então, assim, se é um jogo em que o Flamengo tem a ideia, não sair da característica de ser agressivo com a posse, o Chelsea também sabe trabalhar sem ela. O Eugênio, esse tio do Cole Palmer, eu acho que ele é vascaíno, é fluminense. Você acha que ele é vizinho do Breiler? Oi? Você acha que ele é vizinho do Breiler? Pode ser, o vizinho do Breiler é vascaíno. Hino, tio Palmer é vascaíno. Ele pediu pro Palmer pra ele fazer gol. Score against Flamengo. Please. O Brunegro, ele não é. O mundo é pequeno, né? Não é, mas no final das contas. E o Palmer tem um tio morando no Brasil. Diga, Mendel. O Mendel sabe, Fala, Mendel. O Mendel que tava falando lá com o Cole Palmer. Fala aí, Mendel. Exatamente. Ele falou sobre esse tio dele que mora há mais de 10 anos no Brasil, que pediu um gol dele contra o Flamengo. Eu até perguntei pra ele se o tio torce pra algum time. Ele falou não. Mas pediu um gol contra o Flamengo. E um outro detalhe, o Andrei Santos, que é jogador brasileiro do Chelsea, jogador de seleção brasileira, jogou no Vasco, tem um carinho da torcida do Vasco e convocou a torcida do Vasco para torcer pelo Chelsea. Ele disse que o Chelsea é o Vasco no Mundial de Clubes, Pedro. Que isso? Também tem essa questão, né, dos rivais, todo mundo olhando de olho nessa partida. E o Andrei pedindo a torcida do Vasco pro Chelsea. Não necessariamente o tio do Palmer precisa ser Flamengo, porque tem uma coisa meio, ou a pessoa é Flamengo ou ela é anti-Flamengo, né? Então não necessariamente precisa ser Vasco, precisa ser Fluminense, precisa ser Botafogo. Muita gente hoje aqui torcendo para esse sucesso do Chelsea, porque você imagina os rivais. Segundo time brasileiro ganhando de um europeu. Se um time brasileiro já está incomodando uma turma aqui, você imagina um segundo time brasileiro ganhando dos europeus. Então esse time do Cole Palmer pode ser qualquer outra coisa que não o Flamengo, está naquela ala que quer ver o insucesso do Flamengo por aqui. Agora o Andrei não tem papo. O Andrei é o representante vascaíno, família e tudo mais, vai tentar dar uma carimbada, mas eu não sei se foi o Abel, não sei quem foi que falou, tá um ambiente, uma coisa meio que confiante, tentando não transparecer muito para não ser uma confiança contra o europeu, mas algo do tipo, se pode, né, que fala, acho que foi o Abel que falou isso. Sim, acho que tem muita gente aqui imaginando que o Flamengo pode aprontar essa segunda de um sul-americano contra o europeu, segundo dia seguido aqui no Mundial de Clubes. Sobre o Cole Palmer, Abel, também ele falou sobre o Estevão.
sobre o Estevão, que está chegando, né, para o Chelsea depois do Mundial. Falou que tem conversado com o Estevão. O Estevão também fez comemoração ao estilo Cole Palmer, que ele assistiu aos vídeos do Estevão, gostou bastante. Tem conversado com o garoto, mas aí como que ele tem conversado? Sabe como? Com a ajuda do Google Tradutor. Falou que usa o Google Tradutor para conversar com o Estevão. Já está conversando com a jovem promessa, revelação do futebol brasileiro, que logo, logo vai vestir a camisa do Chelsea. Eu ia falar que o André Várias Santos... ferramentas hoje você tem para se comunicar, né? Fala, professor. André Santos pediu a torcida do Vasco contra o Flamengo, mas acho que nem precisava, né? Ou precisava? Não, o torcedor do Vasco já vai torcer contra o Flamengo. Isso é automático. Com ou sem o pedido. A gente tem uma tela com informações, números do Pedro, que inclusive foi citado pelo professor Celso Unzelt. O professor já trouxe aqui a análise, a opinião dele, que começaria com o Bruno Henrique hoje. Pedindo mais intensidade, né, professor? Por isso que você escolhe. Pro time, né? Pro time? Pensando no time. Será que o Pedro perdeu o embalo? Pedro pelo Flamengo nos primeiros e nos últimos jogos, após voltar de lesão. Nos primeiros 5 jogos, ele fez 4 gols e 1 assistência. Olha aí, ó. E nos últimos 10 jogos, ele foi titular em 6 e fez só 1 gol e 2 assistências. Nos primeiros 5, ele tinha sido titular em 1. Curioso, né? Chama atenção esses números aí. Chama, Eugênio? Chama, né? Que ele voltou bem e depois caiu de produção, é isso? Basicamente deve ser. A leitura é essa. E ele volta normalmente entrando durante o jogo, depois quando ele começa a ser titular, o rendimento cai um pouco. Acho que é jogo a jogo, são circunstâncias. O Pedro tem sido muito cobrado pela intensidade, mas eu acho ainda que o Flamengo continua jogando de uma maneira que é desenhada para o Arrascaeta ser o definidor da equipe. O Pedro ou o Bruno Henrique, quem joga ali na frente, ele tem um papel muito de atrair marcação, de se deslocar, de pressionar a saída de bola, mas é um modelo que gira e cai para o Arrascaeta pisar a área numa condição melhor de finalização. Onde o Arrasca vem entrando, né? Inclusive no Brasileiro. Não à toa, o Arrascaeta é o artilheiro do Flamengo na temporada, já fez gol no Mundial de Clubes, nessa condição, ser o jogador que vem de trás. E aí, ele vindo de trás, ele tem a perfeita visão de qual é o posicionamento dos zagueiros, de quem saiu com o Pedro, de que espaço ele pode se posicionar para receber essa bola. E tem tido muita precisão nas finalizações. Essa é a grande questão, porque é um jogador dotado de muita técnica. Então a batida na bola dele, normalmente não é aquela batida aleatória. Ele olha onde ele vai chutar, ele tem a força suficiente para alcançar o gol, ele tenta tirar do goleiro ou de zagueiros que estejam no meio do caminho. E isso tira um pouco do aspecto goleador de quem está jogando, teoricamente, à frente dele. Acho que é um desenho que o Filipe Luís montou no início do ano, porque ele não tinha o Pedro ainda. Então ele montou um time mais para o Arrascaeta ser esse cara. E o Pedro voltando ainda sem conseguir encontrar o seu ritmo físico ideal, ele não muda. Certo assim, vamos continuar jogando assim. Quem sabe mais para frente, com o Pedro entrando nas melhores condições físicas, ele possa vir a se beneficiar dessa situação também. Eu acho, até a gente mostrou a questão dos gols. Então, o que me preocupa desse momento não é o Pedro não fazer gol, é ele não jogar para o time. Ele está destoando e hoje é um jogo muito perigoso para você ter um jogador assim. Ele está sendo presa fácil, né, para os adversários, para os zagueiros ali, né? Fica muito cachotado, ele tem que sair da área para tentar trabalhar um pouco mais, né, para tentar, enfim, participar do jogo. E eu acho que isso também pode ir minando a confiança, né, do jogador, assim. Então, acho que o Filipe Luís tem que pensar nisso também. Queria saber do Pedro Ivo Almeida e também do Mendel Bidlovski, se vocês têm alguma... Mudaram? Já mudaram de lugar. Assim, ó. Eles são rápidos, hein? Agora estão com sol ali. Queria saber se tem alguma expectativa em relação à torcida, se vocês perceberam alguma mudança, presença maior ou não de rubro-negros para esse jogo em relação ao primeiro jogo, se tem gente chegando, se tem gente indo embora. O que dá para falar em relação a rubro-negros acompanhando o time nesse jogo de hoje contra o Chelsea? Exatamente sobre isso, Abel. A gente até mudou de lugar, porque lá ao fundo vai começando a chegar a torcida do Flamengo aqui no estacionamento em frente ao Lincoln Field. Vão fazer aquele famoso churrasquinho ao estilo americano, tailgate.
Então chega, abre o porta-malas do carro, prepara o churrasquinho. Os torcedores do Flamengo marcaram para 10 horas, aqui o horário local, daqui 15 minutos, para se reunirem aqui, para começar esse churrasquinho. Daqui a pouco vai ter aquele cheirinho de churrasco. Mas a presença de torcida do Flamengo vai aumentando, expectativa de mais de 50 mil torcedores aqui no Lincoln Field. Pedro, a gente tem visto mais torcedores do Flamengo em relação à primeira partida, chegando aqui na Filadélfia para esse jogo. Sim, Mendes, até respondendo a pergunta lá do estúdio, já era um movimento aguardado, né? Porque o flamenguista, quando ele se mobilizou para o Mundial de Clubes, ele olhou a tabela e falou: tem um segundo e aguardado jogo contra o Chelsea e tem uma partida em Orlando, que é um destino mais turístico, é um destino mais comum, aquele que quer conhecer os Estados Unidos, quer visitar os Estados Unidos, quer fazer algum passeio nos Estados Unidos. Então, muita gente emendou. Se não deu para fazer a primeira fase inteira por questão de custo, por questão de deslocamento, por ficar uma semana aqui na Filadélfia para depois pegar mais alguns dias em Orlando, né? O primeiro jogo no dia 16, o terceiro jogo no dia 24. Se não dava para ficar 8, 10 dias, o pessoal tentando emendar. Eu vi muita gente que a gente conversa aqui nas ruas falando isso. Cheguei para o segundo jogo, vou ficar para o terceiro. E aí no mata-mata a gente vai tentar entender se vale ficar, se não vale ficar, como é que está a fase do time. Então hoje acho que a gente começa numa crescente. E acho que é um movimento verificado também em outros centros. A torcida do Palmeiras, ela enche a parte dela ali na estreia, porque era o desafio contra o europeu. Ontem o público já é um pouco menor. Não sei como é que vai ser na terceira partida, mas mais um destino um pouco mais turístico. Aqui eu acho que é uma crescente. Um primeiro jogo, sabe, com uma certa arrefecida ali, por conta de tudo que a gente já comentou da situação de imigração, controle de imigração, brasileiros ilegais que estão aqui, torcem para o Flamengo, ficaram com receio de virar o jogo, passaram o ingresso, o estádio muito longe de estar cheio, praticamente um terço, quase um terço ali só da ocupação. Hoje muita gente já chegando para ver o grande duelo contra o Chelsea, ficando também para essa partida em Orlando contra o LA FC na próxima terça-feira. Então acho que é um movimento sim, a gente tende a ver um estádio um pouco mais cheio que hoje, uma festa que eles prometem até um pouco mais bonita. O pessoal ficou mordido de ouvir que o Esperança fez mais festa que o Flamengo aqui na estreia. Então estão tentando organizar uma mobilização, o churrasco para esquentar, bola, festa, faixa, bandeira, para tentar vencer, ao menos na arquibancada, esse duelo de hoje aqui. O Flamengo precisa da sua torcida. E a imprensa inglesa ficou também espantada no primeiro jogo do Chelsea contra o LAFC. Menos de 30 mil pessoas no estádio de capacidade para 70 mil torcedores. Realmente eles, normalmente, quando o Chelsea vem jogar em outros países, lota o estádio. Então eles ficaram impressionados, disseram que era o Chelsea raiz, lá da década de 80, 90, que jogava com pouco público. Espantados, né, com baixo público no jogo do Chelsea. Hoje teremos mais torcedores, aquele clima de Mundial de Clubes, torcedores de Flamengo e Chelsea, mas a gente vai vendo, ó, muitos torcedores do Flamengo, tudo bem? Chegando aqui, fica aqui no meio da gente aqui, ó. Pode ficar aqui no meio. De onde você é? Paz, eu sou do estado de Minas Gerais, Conselheiro Pena. Conselheiro Pena. Veio pro primeiro jogo ou já tá chegando agora? Não, vim pro primeiro jogo. Entendi. Você tem visto mais torcedores do Flamengo em relação ao jogo contra o Esperança? A mobilização da torcida do Flamengo tá maior para essa partida? Rapaz, eu tô achando que vai tomar conta, viu? É muito torcedor vai fechar aquilo ali. Tem churrasquinho? Tem bastante. E uma dúvida até que a gente estava querendo entender. Você mora aqui, você veio... Não, vim passear. E você vai ao terceiro jogo? Vou. Entendi. Então o pessoal que também já está... É mais fácil passear em Orlando do que aqui na Filadélfia? É mais fácil, mais fácil. E hoje o Flamengo precisa da torcida aqui, precisa contra o Chelsea. A torcida do Flamengo tem que estar presente, além de estar presente, tem que apoiar, tem que empurrar o time, né? Rapaz, eu acredito que o time do Flamengo hoje, obviamente que vai impor o seu ritmo de jogo e a gente espera uma grande vitória. Com a vitória do Botafogo também, dá uma pressãozinha a mais, né? O Flamengo tem que ganhar hoje aqui, ou empatar pelo menos. Rapaz, o Botafogo ontem botou pressão, não botou? Você tá doido. Mas o Botafogo mereceu, fez um grande jogo, né? E hoje o Flamengo? Com certeza vai jogar melhor ainda. Quanto? Eu tô com muita esperança. 2-0 tá bom. 2-0 tá bom. Beleza. É isso. Valeu. Abraço obrigado. a todos aí. Conselheiro Pena. Obrigado, meu amigo. Então é isso. O pessoal vai chegando, a torcida do Flamengo em peso para essa partida do Chelsea. Já é um movimento diferente daquele observado na estreia. O pessoal chegou só em cima, muita chuva, não entendia muito bem da dinâmica. Tá cedo aqui, a gente tá passando um pouco das 9h30 da manhã, mas já tem bastante torcedor rubro-negro reunido por aqui. Legal, muito obrigado então, Mendel Bidlovski, Pedro Ivo Almeida. O pessoal tá sextando. Agora há pouco o Zupac entrou ao vivo lá falando do Palmeiras, falou de orro de bife, falou de picanha. Agora vocês dois falando de churrasco. Eu falei pra Mari. Tô ficando com fome. Esse programa tá muito carnívoro. É. A Mari é vegetariana. Vou me retirar.
Bom jogo. A Mari é vegetariana. Bom jogo, bom almoço, boa carne também pra vocês aí. Bom trabalho. Pedro Ivo Almeida, Mendo Bidlowski. A gente vai aproveitar esse churrasquinho e também a gente tem que tirar o nosso... Aquele carro branco é o nosso carro. A gente parou aqui no meio da rua, os americanos já estão de olho. Então a gente vai rapidinho também, porque tem que tirar o nosso carro que tá no meio da rua aqui. Senão pode dar problema. Só uma curiosidade que o Abel também perguntou, por que a gente muda tanto de posição? A gente vai mudando, nosso equipamento vai ficando cada vez mais distante, a mochila pra lá. A polícia já parou umas 2 vezes aqui achando que era mala abandonada na frente do estádio, já botou cachorro pra cheirar, já ficou olhando pra gente, já teve que conversar, mas só pra você entender um pouco do clima, de como é que tá essa agitação aqui. Também a fiscalização por parte da segurança antes de Flamengo e Chelsea, Abel. Então vamos tirar nosso carro de lá, Pedro. Corre logo. É isso aí, Abel. Boa, vão ser multados aí, daqui a pouco vão guinchar, vão levar o carro, pelo amor de Deus. Multa em dólar não dá. Bom trabalho para os amigos Mendel e Pedro Ivo. Temos as prováveis escalações, começando com o Flamengo. Flamengo de tanta gente. Flamengo joga amanhã, eu vou pra lá. O Flamengo de João Nogueira, de Diogo Nogueira, de Ivo Meirelles, grande sambista. De Neguinho da Beija-Flor. Neguinho é Flamengo? Claro. Muito Flamengo. Eu confundi, não. Eu pensei, você falou Neguinho, eu já pensei no Paulinho da Viola, é Vasco. Esse é Vasco. Rossi, Wesley ou Varela? Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Jorginho, que estreia do Jorginho, já tá em casa. Pulgar, Gerson, Arrascaeta, Luiz Araújo e Bruno Henrique ou Plata. O Pedro nem aparece ali como opção. O provável Chelsea. De tanta gente. De Felipe Luiz. De Oscar, que hoje está no São Paulo, não é? De Drogba e de tanta gente. Quer um trechinho do hino do Chelsea? Jorginho. Duvido. Esse é fácil. Duvido você cantar. Não precisa ser professor de inglês. Vai. Blue is the color, football is the game. E pronto. Aí, garoto. O resto eu não sei. Sanches, James, Chalobah, Cowell e Cucurella. Com aquele cabelo maravilhoso. Caicedo, Enzo Fernandes, Pedro Neto, Cole Palmer, Madueke e Delap. Palpite artilheiro, solta a vinheta. Eita. Ontem erramos com muita convicção e hoje vamos errar ou acertar com convicção. Eu vou muretar bonito. Cestei muretando. 2-2. Eugênio Léo. É o mesmo placar que o meu. Erramos junto ontem, vamos errar. Vamos errar juntos de novo hoje. Professor Celso. Uma dúvida antes. O palpite hoje, sexta, né? Aí segunda-feira chama o VAR? Porque passa muito tempo. Dependendo do que acontecer. Depende do ridículo que a gente passar. Essa é a medida pro VAR. Passa tanto tempo. Quando a gente acerta, quando eu acerto, de 10 eu acerto 8. É que o VAR é Ninguém põe corrigir VAR. erros. É que o VAR é pra corrigir erros. Menos. O VAR é pra corrigir erros. O VAR é pra zoar a gente. É isso. Qual o seu palpite, Mari? Não, o prof tava falando. Eu vou muretar também, mas com menos gols. 1-1. 1-1. Muita mureta. 3 muretas? 3 muretas. Tá todo mundo com medo Mari, de errar? Vem aqui pro Mureta. Eu vou mudar o meu. Deixa eu dar um cantinho pra Mari. Se a Mari for empate, eu vou mudar o meu. Qual é o seu palpite, Mari? Vem pro muro, Mari. Eu vou de 2-1 Flamengo. Eu preciso mudar. Já temos uma 2-1 Flamengo e 3 empates aqui, o meu 2-2. Cadê aquele clique? Se der Chelsea, se der Chelsea, ninguém vai ligar, então. Esse foi o palpite artilheiro de hoje. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? Hoje temos confronto direto aí entre Flamengo e Chelsea, né? O Flamengo que lidera o grupo pelo critério de desempate com mesmos 3 pontos do Chelsea. E hoje temos aí o critério de desempate. Quem vencer assume a liderança, permanece na liderança, né? Quem sabe o Flamengo vencendo o Chelsea permanece a liderança. A gente já viu ontem que um time, né, sul-americano pode sim vencer um time, né, europeu. E esse time do Flamengo é muito melhor, muito superior do que o time do Botafogo, que venceu o poderosíssimo PSG, porque esse time do Flamengo também não pode vencer o time do Chelsea, né? Na minha opinião, o time do Flamengo tem grande chance, tem um elenco muito mais recheado, muito mais competitivo para vencer esse time do Chelsea, tá? Na minha opinião, hoje o Flamengo vai mostrar aí também para todo mundo o quanto esse time é competitivo. Lembrando que esse jogo às 3 horas da tarde será praticamente televisionado para quase todo o planeta Terra, né? Então os europeus vão estar assistindo sim também, diferente de ontem à noite, né? Os europeus vão estar assistindo esse jogo, então o Flamengo deve fazer bonito hoje, vai sim, eu acredito que deve ganhar aí no mínimo por 2-1 esse jogo. Pode ser complicado,
mas vai ganhar por 2-1. O treinador do Chelsea, se não mudou de ideia devido ao jogo de ontem, se não mudou de ideia, vai sim com o time mexido, e isso pode sim favorecer o time do Flamengo, que não tem nada a ver com isso, vai pra cima e vai sim tentar sair com um baita resultado, uma vitória muito boa. Lembrando que o Arrascaeta está numa fase extraordinária. Então, na minha opinião, o Flamengo tem sim grandes chances de vencer esse time do Chelsea. Mas peço que vocês comentem aqui embaixo o seu palpite, o seu placar para essa partida de logo mais entre Flamengo e Chelsea. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações. Se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!